Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa série devocional sobre o Pai Nosso e tem sido bênção demais. Nós já falamos aqui sobre a motivação da oração, falamos sobre como nós não devemos orar, como os pagãos, como os hipócritas, falamos sobre a presciência e a onisciência de Deus e agora nós vamos entrar na oração propriamente dita. Nós vimos Jesus falando de como nós não devemos orar e agora nós vamos ver de forma muito prática, didática, como Jesus Cristo nos ensina a orar. A oração está lá registrada no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 9. Diz o texto: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Irmãos, nós temos aqui então a oração que Jesus nos ensina, uma oração que pode ser dividida aqui em duas partes. Nós vamos falar sobre a parte vertical e a parte horizontal. A parte vertical é aquela parte em que nós nos direcionamos a Deus. É o primeiro momento da oração em que nós voltamos o nosso olhar para Deus. Então nós estamos olhando para cima, o homem e Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Neste momento nós estamos olhando para Deus e por isso esta oração pode ser entendida como a parte vertical, né? Essa parte da oração. E a segunda parte dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta segunda parte da oração, vamos dizer assim, é a parte horizontal, é a parte que está ligada ao nosso físico e ao nosso relacionamento uns para com os outros. Nós vamos nos atentar aqui em apenas uma palavra em especial, que é a invocação. Aqui no começo da nossa oração diz Pai Nosso, né? E essa oração ficou famosa, né, por ser a oração do Pai Nosso, a oração que começa pelo Pai Nosso e tem implicações muito profundas de nós pensarmos que Deus é o nosso Pai. Em primeiro lugar, nós somos filhos por adoção. Afinal, Deus ele escolheu a nação de Israel para ser o seu país, o seu povo, né? E o povo de Israel não deu muita atenção para ele, né? E aí o evangelho então abre-se as portas para que todo o mundo receba o evangelho. No entanto, isso já é percebido desde o livro de Gênesis, tá? Então não é algo que aparece apenas no Novo Testamento, mas desde o livro de Gênesis, Deus ele escolhe um povo, mas ele escolhe também pessoas ao redor do mundo para que possam ser salvas e ele chamar de filhos, né? Então, João, capítulo 1, versículo 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E essa implicação é muito forte, porque quando nós chamamos a Deus de nosso Pai, ele está aqui revela, né, intimidade. Em primeiro lugar, revela intimidade, proximidade, não é alguém distante. Nós não estamos falando de um Deus que está
longe apenas. É um Deus que está próximo, é um Deus que cuida da nossa família, é um Deus que é manifesto de 3 formas que nós vamos ver mais tarde aqui na oração do Pai Nosso. É um Deus que manifesta a provisão, o perdão e a proteção. Então, por isso ele é Pai, porque o Pai, ele precisa manifestar pelo menos essas 3 coisas. Hoje nós vemos muitos exemplos de pai que não refletem o exemplo de Deus, que não são referência para aquilo que Deus é. E muitas vezes nós temos uma figura de Deus Pai muito ruim. Quando nós falamos que Deus é Pai, às vezes as pessoas torcem o nariz e ficam chateadas e falam, puxa, Deus, eu não quero Deus como meu pai não, porque meu pai na terra é uma pessoa muito ruim. Ou os pais que eu conheço aqui na terra não são pessoas legais. Os pais abandonam seus filhos, são pais que não educam os seus filhos da forma correta, são pais que não tratam com seus filhos, são pais que viram as costas para seus filhos, são pais que não amam e não manifestam esse amor na vida dos filhos. Por isso, a referência de paternidade hoje em dia está perdida. É muito triste nós olharmos para a nossa sociedade e vermos uma situação assim, mas eu acredito que nós, da nossa geração, estamos sendo conclamados, estamos sendo chamados a mudar essa história de uma vez por todas, para que Deus se manifeste nas nossas vidas, para que sejamos bons pais, para que o Senhor levante homens que sejam referência de pai, para que nós possamos também ter um evangelho firmado nessa verdade genuína de que Deus é Pai. E isso é imutável, meus irmãos. Deus é o nosso Pai. Embora nós tenhamos um pai terreno, pode ser que o seu pai não seja um grande referencial para você. Meu pai, ele é um referencial em algumas áreas para mim. Não em todas as áreas, mas em algumas áreas ele me ensinou muita coisa. E eu sei que eu aprendi muita coisa legal com ele. Então, essa referência de Deus eu carrego para o meu pai também. Agora, muitos pais não são referência para a gente. E aí, simplesmente, a gente precisa buscar em Deus o caráter de Deus para que essa referência de pai seja manifesta nas nossas vidas. E sabe, irmãos, muitas pessoas não têm pais, não têm o pai presente. E isso faz uma falta tremenda. Muitas pessoas são criadas pela mãe, ou pelos avós, pelos tios, não sei qual é o seu contexto, mas a ausência do pai faz uma falta tremenda, porque é o pai que revela a identidade do filho. Vejamos isso lá quando Jesus é batizado. Lá na beira do Rio Jordão, vem uma pomba sobre Jesus e vem um som do céu, a voz do próprio Deus dizendo, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. A identidade de Jesus Cristo foi revelada ali naquela hora, no momento do seu batismo, porque é o Pai que guarda a identidade do Filho. É o Pai que resguarda a identidade do Filho, porque o Pai precisa reafirmar as qualidades do seu Filho, ele precisa reafirmar a identidade do seu Filho. Hoje nós temos pais que muitas vezes não se comunicam com os seus filhos e muitas vezes não firmam as verdades que precisam ser firmadas no coração dos seus filhos. Os valores que precisam ser firmados, as verdades da palavra de Deus e a verdadeira identidade que nós temos em Deus precisa ser reafirmada pelo Pai terreno. Se nós não temos uma boa referência de Pai, em Mateus capítulo 7, continua ali no Sermão do Monte, Jesus fala, se o vosso Pai terreno sabe dar boas coisas para vocês, que dirá o Pai Celestial? O Pai Celestial dará coisas melhores ainda. Se você tem uma boa referência de Pai, graças a Deus por isso, muito bom, levante as mãos para o céu e agradeça realmente a Deus, mas se você tem uma boa referência de Pai terreno, Deus, que é o nosso Pai Celestial, é muito melhor. Ele é muito maior, Ele é muito mais poderoso. Ele é mais do que o nosso super-herói.
Ele é mais do que um exemplo e Ele vai manifestar toda essa paternidade nas nossas vidas quando nós permitirmos sermos filhos do nosso Pai. Que hoje eu e você sejamos filhos, assumamos essa identidade. A oração do Pai Nosso começa com essa invocação: Pai que é nosso, um Pai que não é apenas o meu Pai, mas o Pai de toda a humanidade. Isso também revela o altruísmo. Não é apenas o meu Pai, mas é o seu Pai. E é o Pai também de muita gente. Todos aqueles que receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo em seu coração, eles têm esse poder de serem chamados filhos de Deus. São filhos. E essa verdade ninguém pode mudar. Eu e você temos a oportunidade hoje de assumirmos essa identidade de filhos. E isso muda completamente a nossa história, porque nós somos salvos. E agora o nosso sobrenome não é mais o que nós temos. Eu não sou mais o Paulo Pedroso apenas, mas o Paulo Pedroso de Deus, porque eu faço parte da família de Deus. Esta implicação muda toda a história, porque a nossa vida vai ser de acordo com a família de Deus. A gente vai ter que viver respeitando esse nome que nós carregamos conosco, com esse sobrenome que é um sobrenome maravilhoso, né? Pertencer à família de Deus. É o nosso Pai e por isso nós invocamos a Ele na oração do Pai Nosso, dizendo: o Pai que é nosso, o Pai que é meu e é o seu Pai. Por Ele ser Espírito, Ele pode ser o Pai de todas as nações, Pai de todas as pessoas do mundo. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo estudo de hoje, obrigado pela sua palavra que é manifesta nas nossas vidas e obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha se revelar como um Pai cuidadoso, um Pai amoroso, um Pai que manifesta, ó Deus, a Tua provisão, o Teu perdão, a Tua proteção nas nossas vidas, que nós sejamos alcançados por esse imenso amor. E que nós assumamos também a nossa identidade como filhos e possamos viver como tal, como filhos do Senhor, que o Senhor nos ensine a viver dessa forma no dia de hoje. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Nós estamos fazendo uma série aqui no Pai Nosso, então você pode assistir toda essa playlist aqui no nosso canal no YouTube. Você pode se aprofundar muito mais nessa oração, que é uma oração maravilhosa. E você pode ter acesso também aos nossos devocionais que estão aqui no nosso canal no YouTube, tá certo? Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e tchau!